Avance rapidamente vários milhões de anos após a extinção prematura dos dinossauros, a maior linhagem de répteis que o mundo já viu, e o mundo teria sido um lugar irreconhecível. As planícies e pântanos do Mesozoico, substituídos por florestas tropicais exuberantes, repletas de pequenos animais. Dinossauros não avianos não podiam ser vistos em lugar nenhum. Os enormes tiranossauros, os espetaculares ceratopsianos e os gigantes saurópodes do Cretáceo haviam desaparecido. Esta era uma nova era completamente, a época Paleoceno da Era Cenozoica. O Paleoceno durou de 66 milhões de anos atrás até 56 milhões de anos atrás, um segmento relativamente curto na linha do tempo geral da evolução, mais um em que os animais, particularmente os mamíferos, conseguiram se ramificar em um grupo diverso de espécies, diferente de tudo que foi visto no Mesozoico. Foi um período que viu um rápido aquecimento, depois que os efeitos da extinção Cretáceo-Paleógeno começaram a desaparecer no passado. Florestas se estendiam por todo o mundo, até mesmo nos polos norte e sul. Essas florestas normalmente suportavam muito mais plantas do que animais, tornando-as fontes abundantes de alimento e abrigo para muitas novas criaturas que evoluíram após o Mesozoico. Pontes terrestres ainda conectavam a maioria dos continentes no hemisfério norte nesta fase, e os animais podiam se mover livremente entre eles, resultando em diferentes grupos de animais familiares surgindo ao redor do globo. Ao olhar para o mapa mundial durante o Paleoceno, você verá o quão familiar este mundo estava começando a se tornar. Todos os principais continentes estão visíveis em formas mais ou menos modernas. A Ásia talvez seja uma grande exceção, com a presença do enorme Mar Tétis cortando o que agora é grande parte do Oriente Médio. Isso resultou em grandes áreas de manguezais e arquipélagos tropicais, onde a vida pôde florescer livremente. Hoje, vamos dar uma olhada em alguns dos animais que povoaram este novo mundo na ausência dos dinossauros. Fonte: vamos conhecer pássaros enormes, criaturas aquáticas bizarras e uma série de mamíferos tanto familiares quanto estranhos. Junte-se a nós enquanto viajamos de volta ao início da Era Cenozoica para explorar a vida que floresceu após a extinção Cretáceo-Paleógeno. Agradeço ao patrocinador de hoje, Bespoke Post, por apoiar o canal. Bespoke Post é um clube de assinatura mensal que entrega uma caixa incrível para você aproveitar, apresentando itens incríveis de marcas pouco conhecidas. 90% dos produtos vêm de pequenas marcas, muitas das quais estão baseadas aqui, o que significa que cada caixa de incrível tem cerca de $70 em mercadorias, mas custa apenas uma fração do valor. Todo mês, eles apresentam aos seus membros novos produtos legais, incluindo ostras, equipamentos para atividades ao ar livre, utensílios de bar e muito mais. É gratuito se juntar ao Bespoke Post, e você tem a escolha de decidir quais caixas serão enviadas para você. Todo mês você recebe uma prévia da próxima entrega, e pode escolher manter sua escolha original, trocar por outra, ou simplesmente pular essa entrega. A seleção de caixas muda todo mês, refletindo as mudanças sazonais, o que significa que a seleção atual inclui a caixa de tinsel, para ajudar a tornar a decoração de feriados um pouco mais fácil. Com sua escolha de 2 enfeites de designer, uma corda de luzes de fada brancas quentes e um conjunto de 6 enfeites de estrela com glitter. Há também a caixa Dulce, uma configuração tradicional de chocolate quente inspirada no México que é perfeita para uma noite aconchegante em casa. A caixa vem com um deslumbrante batedor Molinilo, uma caneca chocolateira, 2 canecas de cerâmica e 4 deliciosos discos de chocolate de Oaxaca, México. A Bespoke Post também mantém as caixas clássicas na linha, incluindo a sempre popular caixa Weekender,
que contém uma bolsa durável feita de lona resistente, com uma estrutura reforçada que protegerá seus equipamentos quando você estiver em suas viagens. De acordo com os resultados de um questionário de preferências, você pode escolher qual caixa deseja. Então, o que você está esperando? Com o Natal próximo, você pode conseguir uma caixa incrível de coisas legais com 20% de desconto. Basta clicar no link na descrição e inserir DINOSAUR20 no checkout, ou ir para bespokepost.com/DINOSAUR20. Obrigado a Bespoke Post por apoiar o canal e vá conferir por você mesmo. Embora os animais da Europa venham a ser conhecidos como algumas das criaturas mais diversas e conhecidas de todo o Cenozoico, no subsequente Eoceno, seus representantes do Paleoceno não devem ser ignorados. Alguns dos maiores e mais conhecidos animais do Paleoceno prosperaram nas florestas da Europa após a extinção dos dinossauros não avianos. Talvez o animal mais conhecido de todo o Paleoceno tenha vivido aqui, e, ironicamente, era um dinossauro, uma ave gigante conhecida como Gastornis. Com um enorme bico semelhante a um machado e uma altura de 2 metros, apenas um pouco mais alto que um adulto humano médio, este era certamente uma das criaturas mais imponentes das florestas do Paleoceno. Esta era uma grande ave incapaz de voar, membro de uma ordem que já não existe, os Gastorosteiformes. Primeiramente descrito em 1855, tornou-se imediatamente um achado de interesse devido ao seu tamanho imenso, em comparação com as outras aves com as quais compartilhava sua casa, na floresta. Enquanto eles esvoaçavam nas copas acima, o Gastornis estava preso à terra, vagando pelas florestas como uma ema dos dias atuais. Gastornis era superficialmente semelhante às gigantes aves do terror que se tornariam os predadores de topo da América do Sul no final do Cenozoico. Os dois grupos não estavam relacionados, mas o plano corporal básico estava lá. Isso levou os cientistas, em primeira instância, a assumir que Gastornis era o predador de topo de sua floresta natal, com muitas reconstruções mostrando-o caçando mamíferos de cascos primitivos. Os debates evoluíram com o passar do tempo, no entanto, e estudos sobre os ossos das pernas de Gastornis mostram que provavelmente não era ágil o suficiente para acompanhar a presa que supostamente caçava. Seu bico também não tinha o gancho das infames aves de terror carnívoras, e suas garras não pareciam adaptadas para dar chutes. Se fosse um predador, teria que ser um emboscador furtivo, não um caçador de perseguição. Ainda mais provável é o fato de que, como um casuar moderno, ele passeava pelas florestas consumindo frutas e outras vegetações, colhendo suas refeições dos galhos com seu enorme bico em forma de cunha. Gastornis não era a única ave nas florestas do Paleoceno na Europa. Outras aves vinham em pacotes muito menores, como o pequeno Fissuraves das florestas da Alemanha. Esta era uma ave relacionada às ratitas modernas, aves como avestruzes, casuares e emas, a maioria das quais são aves volumosas que são totalmente incapazes de voar, com exceção dos tinamus, que voam mal. No entanto, era mais do que capaz de decolar e permanecer no ar. Era um litornídeo, um animal de um grupo de aves que eram conhecidas por seus poderosos músculos de voo, que teriam permitido a eles realizar exibições aéreas acrobáticas nos céus da antiga Europa. Na ausência dos pterossauros, o principal grupo de vertebrados voadores do Mesozoico, as aves conseguiram conquistar os céus, e muitas linhagens adotaram modos de voo mais avançados à medida que o Cenozoico avançava. Se há uma coisa pela qual o Paleoceno é conhecido, no entanto, são os mamíferos.
Os mamíferos permaneceram pequenos durante todo o Paleoceno, mas começaram a evoluir para uma série de espécies extravagantes e absurdas, muito diferentes dos pequenos começos que experimentaram no Mesozoico. Um dos animais mais espetaculares foi o carnívoro arbóreo, conhecido como Dormolocion, um ancestral dos carnívoros modernos que viveu na fronteira entre as épocas Paleoceno e Eoceno. Provavelmente se assemelhava ao civeta ou fossa dos dias atuais, perseguindo pequenos mamíferos e pássaros nas árvores de sua casa, na floresta, enquanto se equilibrava nos galhos com sua longa cauda. Pequenos mamíferos eram abundantes nessas florestas europeias, e muitas das ordens modernas estavam representadas. Píramos era um parente antigo dos roedores, por exemplo, que se movia rapidamente pelo subbosque, fugindo de criaturas muito parecidas com Dormalacion, enquanto multituberculados como bófios teriam permanecido inconspícuos e indescritíveis, muito parecidos com os ratos e musaranhos dos dias atuais. Surpreendentemente, o Paleoceno da Europa foi particularmente frutífero para seus répteis. Hoje, a Europa é uma das regiões com menor quantidade de répteis do mundo, graças ao seu clima mais frio. Mas nas florestas subtropicais do Paleoceno, eles prosperaram. Eles não apenas prosperaram, mas muitos deles cresceram mais do que qualquer mamífero da floresta. Pegue, por exemplo, Champsosaurus, um gênero de réptil que se assemelhava aos gaviais modernos, que era capaz de crescer até um comprimento de 3,5 metros. Com um crânio achatado, cauda de fluke e focinho longo, o Champsosaurus teria sido um eficaz predador de emboscada aquática, esperando por um grande peixe para passar nadando, ou um animal terrestre tomando água na beira do rio. Com sua poderosa cauda, ele teria disparado para fora da água, agarrando a vítima surpresa antes de arrastá-la de volta para os lagos e rios dos quais dependia para abrigo. Verdadeiros crocodilianos também prosperaram na Europa do Paleoceno. Diplocynodon é um exemplo disso, um réptil intimamente relacionado aos jacarés modernos. Ele era mais robusto e melhor equipado para emboscadas terrestres do que o Champsosaurus, e pode ter atingido um tamanho semelhante em algumas circunstâncias. Ele preferiria lagos de água doce, pantanosos e pântanos, onde a visibilidade para sua presa era muito limitada. Ao nos dirigirmos para o mar, alguns dos répteis mais espetaculares que já existiram poderiam ser encontrados nas águas costeiras e superficiais da Europa, os paleofitas. Esses répteis eram verdadeiras serpentes marinhas, enormes cobras que haviam abandonado um estilo de vida terrestre em favor das abundantes fontes de alimento dos altos mares. O mais conhecido dessas cobras do Paleoceno era um gênero conhecido como Paleophis, cujas espécies variavam em tamanho de 1 metro a um colossal 12 metros de comprimento, tornando-os um dos maiores e mais longos animais de todo o Paleoceno. Lembre-se que o recorde mundial para a cobra mais longa existente foi uma piton reticulada que atingiu enormes 9,5 metros. Algumas dessas cobras antigas eram verdadeiros monstros que arrancavam pássaros do céu e possivelmente lutavam com tubarões nas profundezas do oceano. Alguns desses tubarões também não eram de brincadeira. Cretolamna, por exemplo, um tubarão que patrulhava as águas da Europa paleocena, é considerado o ancestral dos maiores tubarões que já viveram, incluindo o infame Otodus megalodon. Assim como nos dias atuais, a Ásia Paleocena era um mundo natural diversificado, com florestas exuberantes e verdes e uma diversidade de vida animal. Embora hoje a Ásia seja famosa por seus grandes felinos, primatas diversos e pássaros coloridos,
Os animais do Paleoceno, que evoluíram após os dinossauros, eram muito diferentes. Os principais predadores da Ásia Paleocena eram os Masonicideus, mamíferos carnívoros com cascos que se tornaram difundidos nas épocas Paleoceno e Eoceno. Acredita-se que a China tenha sido o local de nascimento ancestral desta agora arcaica linha de mamíferos, com criaturas como o pequeno Yangtang lestes surgindo justamente quando os dinossauros desapareceram. Olhando para eles, você nunca saberia que seus parentes mais próximos eram animais como antílopes, porcos e gado. Eles ostentavam grandes garras, mandíbulas longas e dentes que podiam esmagar ossos, adaptações perfeitas para um estilo de vida carnívoro. Outro gênero, por exemplo, o maior Jiangxia, nomeado após a província em que foi descoberto, poderia facilmente ser confundido com um lobo moderno devido à sua estrutura facial canina e longa cauda espessa. Esses mamíferos teriam sido uma força a ser considerada nessas florestas primitivas, capazes de fazer uma refeição rápida de muitos vertebrados terrestres. Alguns dos mamíferos mais plácidos da Ásia Paleocena incluíam animais como Mimotana, antepassado inicial dos lagomorfos, coelhos, lebres e picas. Na verdade, teria se parecido com uma pica em vida, um animal muito estereotipadamente fofo, com olhos arregalados e orelhas arredondadas. Embora este provavelmente fosse insetívoro, aproveitando as inúmeras espécies de invertebrados que prosperavam nas florestas quentes da antiga China. Essas florestas também eram lar de um predador mais incomum, um que não era visto desde a era dos dinossauros. Pela primeira vez no Cenozoico, as aves haviam chegado ao topo da cadeia alimentar. O melhor exemplo é possivelmente Quinshan ornus, uma das primeiras aves de rapina. Notavelmente, uma das características mais notáveis desta ave é a presença de um dedo do pé ampliado modificado, semelhante aos encontrados nos dinossauros predatórios Dromaeosaurus do período Cretáceo. Este dígito teria sido pontiagudo com uma longa garra curvada, usada para cortar e rasgar sua presa. Embora ainda fosse relativamente pequeno, teria sido um adversário formidável nas florestas da antiga China. Uma saraivada de chutes teria feito a maioria dos animais voltar para onde vieram. Também se acredita que essas aves seriam voadores mais capazes do que seus parentes modernos Sariema, capazes de caçar tanto nas árvores quanto no chão. Anfíbios e répteis prosperaram em grande número em toda a Ásia, com muitos grupos de lagartos se estabelecendo nas condições perfeitas. Um desses lagartos era um gênero conhecido como Ancygosaurus, que pode ou não ter sido o primeiro exemplo conhecido de um camaleão no registro fóssil. Nem todos os cientistas concordam que este seja o caso, pois acredita-se que os camaleões apareceram muito mais tarde no Cenozoico. Mas há semelhanças impressionantes entre os camaleões modernos e os fósseis deste animal. Permanecendo dentro dos domínios da herpetologia, mas passando para os anfíbios em um contraste acentuado de estilos de vida, podemos ver o surgimento dos primeiros salamandras gigantes nesse período. Avaturas exocratus era um ancestral das modernas salamandras gigantes chinesas e japonesas, mas que vivia no que hoje é o deserto de Gobi, na Mongólia. Naquela época, a Mongólia era uma floresta pantanosa e tais animais seriam comuns. Acredita-se que Avatures diferia das salamandras gigantes modernas na maneira como era feliz tanto dentro quanto fora da água. Seus parentes modernos estão confinados a córregos e rios. Provavelmente era um formidável caçador de peixes e pequenos vertebrados terrestres.
A África hoje é conhecida por abrigar os mamíferos terrestres mais espetaculares da face do planeta Terra. E muitas dessas linhagens tiveram suas origens logo após a extinção dos dinossauros nas florestas tropicais do Paleoceno. Os mamíferos aqui eram extremamente diversos, assim como são hoje. Sem surpresa, muitos desses animais eram maiores do que os encontrados nas florestas em outras partes do mundo, e muitos dos primeiros ancestrais dos proboscídeos viveram aqui. Ancestrais antigos dos elefantes, os maiores de todos os mamíferos terrestres modernos. Muitos desses primeiros proboscídeos se pareceriam muito mais com porcos do que com elefantes, mas os primeiros traços do icônico plano corporal dos elefantes estavam lá. Corpos volumosos, pernas como pilares, caudas curtas como cordas e crânios longos eram comuns em animais como o Eritherium, um animal que habitava o que é agora o Marrocos, no norte da África. Era um animal que havia recentemente se separado do ancestral comum dos elefantes com peixes-boi e hiraxes. Enquanto os dois últimos preferiam ambientes costeiros ou eram muito menores em estatura, o Eritherium era um navegador que vivia na floresta. E um que iria produzir alguns dos animais mais icônicos que o mundo já viu. A linhagem do Eritherium progrediu ao longo do Paleoceno, resultando em animais como o Phosphotherium, evoluindo para o final da época. Este era outro proboscídeo marroquino com um focinho muito mais curto e um corpo longo e reto. Todos esses proboscídeos primitivos não tinham trombas, mas alguns deles podem ter começado a mostrar a presença de presas, dentes que se projetavam ligeiramente além do lábio superior. A estrutura bizarra e complicada do crânio do elefante estava longe, no entanto. Em outra parte do Marrocos vivia um animal conhecido como Altia lacius, uma pequena criatura arbórea semelhante a um lêmure que pode ter sido o primeiro verdadeiro primata. Se a sua posição na árvore dos primatas estiver incorreta, então provavelmente era um Plesiodapiforme, o grupo de animais que precedeu imediatamente o grupo de primatas modernos. Ele teria vivido caçando insetos em árvores, muito semelhante aos társios e lêmures modernos. Com uma longa cauda peluda e orelhas pontudas, ele teria se parecido um pouco com um grande esquilo, bem diferente dos grandes macacos e macacos que balançam nas árvores nos dias de hoje. Carnívoros também estavam presentes aqui, e aqueles que iriam criar linhagens de caçadores incrivelmente poderosos mais tarde, no Cenozoico. Um desses carnívoros era Laemia, o primeiro hienodonte. Enquanto seus ancestrais rasgavam as planícies da época Oligocena, caçando mamíferos de cascos grandes, Laemia era muito menor. Ele teria se assemelhado a uma civeta na vida real, com uma forma esguia perfeita para caçar animais menores na vegetação rasteira das antigas florestas africanas. Em apenas alguns milhões de anos, os hienodontes se tornariam alguns dos mais mortais predadores de mamíferos no topo da cadeia alimentar que o mundo já viu. Assim como é nos dias atuais, a África do Paleoceno era um paraíso para os observadores de pássaros. Muitas das linhagens espetaculares e estranhas que a África suporta hoje começaram a aparecer no Paleoceno, uma das quais era um grande gênero de coruja sem nome, semelhante em tamanho às corujas águia dos dias atuais. Foi o primeiro a ser descoberto na África a partir das rochas do Paleoceno do Egito, e provavelmente caçava da mesma maneira que as corujas águia modernas fazem, noturnamente e em quase total silêncio. Os pequenos mamíferos das florestas do Paleoceno não teriam ideia de que o predador estava sobre eles até que fosse tarde demais. No mar e ao longo das costas da África do Paleoceno, vivia uma ave muito diferente, a Litobdala,
parente das aves tropicais modernas. As aves tropicais modernas se assemelham a versões menores e mais ágeis de gaivotas e geralmente estão restritas ao ar sobre mares e oceanos tropicais. Com um bico longo e afiado, a Litoptila teria vivido um estilo de vida semelhante, mergulhando na água atrás de peixes. É desconhecido se possuía as mesmas caudas em forma de estandarte de seus ancestrais. Algumas aves africanas antigas eram enormes. Pegue Eremopéses, por exemplo, um possível parente das ratites modernas que viviam no Egito Paleoceno. Com aproximadamente o mesmo tamanho de uma casuar moderna, esse gigante teria percorrido as florestas e vias fluviais, provavelmente em busca de pequenos vertebrados ou frutas. A África era um continente massivamente diverso no Paleoceno, da mesma maneira que é hoje. Hoje, a Oceania ostenta algumas das mais estranhas formas de vida animal, permanecendo como o último reduto dos bizarros monotremados, e abriga mais espécies endêmicas de vida selvagem do que qualquer outro lugar na Terra. Logo após a queda dos dinossauros não avianos, a vida aqui era tão estranha quanto é hoje, com vários novos grupos de animais surgindo que eram novos experimentos evolutivos ou relíquias de linhagens mesozoicas passadas. Os mamíferos são pouco conhecidos da Oceania Paleocena, com monotremados e o ocasional marsupial compõem a maioria desses animais estranhos. O mais conhecido desses é o Obdurodon, um antigo monotremado semelhante em forma e tamanho ao ornitorrinco moderno. Com um bico semelhante ao de um pato e nadadeiras adaptadas para nadar na água, é provável que este animal botasse ovos como um pássaro, assim como os ornitorrincos modernos fazem. Essas estranhas criaturas provavelmente procuravam por invertebrados, tanto na coluna de água quanto à beira da água, em várias poças e riachos que permeavam as primeiras florestas da Austrália. Em outras partes da Oceania, fortalezas de aves marinhas começavam a surgir. As colônias de aves marinhas eram particularmente comuns no que hoje é a Nova Zelândia, onde enormes bandos de Australornis se reuniam para se alimentar de pequenos peixes na superfície da água. É uma ave que não pertence a nenhuma ordem existente de aves e é um indicador-chave de que as aves estavam entre os grupos de animais mais diversos a existir ao longo do Paleoceno. Embora pequena, essa ave teria sido uma poderosa voadora, uma ávida consumidora de peixes que se moviam em grandes cardumes logo após as costas rochosas onde essas aves construíam seus ninhos. Acredita-se que Australornis seja uma forma de estamansura, ou seja, um ancestral distante dos patos e gansos modernos. Mas não se pareceria de perto com nenhum dos dois. Nas mesmas praias em que Australornis caçava peixes, teria prosperado um novo e instantaneamente reconhecível grupo de aves, os pinguins. Os primeiros fósseis de pinguins surgiram por volta de 62 milhões de anos atrás na Nova Zelândia e consistiam em aves como o Waimanu manaringai, um pinguim aproximadamente do mesmo tamanho que o pinguim imperador moderno. Embora espécies posteriores tenham crescido muito, muito mais, isso ainda é grande pelos padrões modernos. O Waimanu não se pareceria muito com um pinguim moderno, embora ainda fosse uma ave marinha incapaz de voar com um andar desajeitado em terra. E alta agilidade na água. Suas asas teriam sido um pouco mais longas e mais pontiagudas do que suas descendentes, e seu bico teria sido altamente adaptado para a pesca com arpão. Acredita-se que ele se parecia mais com um mergulhão gigante incapaz de voar do que com um pinguim moderno. Os pinguins também estavam presentes nas ilhas Chatham, na forma de uma espécie conhecida como capupu,
uma ave de tamanho semelhante ao waimanu que prosperava caçando peixes na água. Embora seja um membro muito mais basal da ordem dos pinguins, acredita-se que o capupu se parecia muito mais com os pinguins modernos do que o waimanu. De todos os continentes, os animais do Paleoceno são mais conhecidos e são mais abundantes nas rochas fósseis da América do Norte. Wyoming e Colorado abrigam inúmeros segredos, oferecendo um vislumbre muito detalhado da vida dos primeiros animais que prosperaram nas vastas florestas deste enorme continente. A América era um grande reduto para o Pantodon, mamíferos bizarros diferentes de qualquer coisa viva hoje. A maioria deles eram herbívoros volumosos, ligeiramente semelhantes na forma aos gigantescos preguiças terrestres que apareceriam nas Américas muito mais tarde no Cenozoico, e alguns deles estavam entre os maiores animais terrestres de todo o Paleoceno. O maior e mais conhecido desses pantodontes era o barilanda, um dos primeiros verdadeiros grandes mamíferos a viver na Terra. Tinha 2,5 metros de comprimento, aproximadamente do tamanho de um pequeno cavalo, mas mamíferos como este abririam caminho para os gigantes do Cenozoico posterior. Barilambda era acompanhado por Pantolambda e Titanoides, espécies um pouco menores, mas ainda assim alguns dos maiores mamíferos dessas primeiras florestas. Mamíferos estranhos eram uma especialidade do Paleoceno, e os pantodontes não eram as únicas peculiaridades na América do Norte. Talvez o mais estranho de todos os mamíferos do Paleoceno fosse o Psittacotherium, aproximadamente do tamanho de um cachorro grande. Com dentes hipertrofiados enormes e mandíbulas profundas, o nome científico deste animal se traduz como besta-papagaio em inglês, e é fácil ver por quê ao olhar para sua estranha boca. Apesar da dentição bizarra, provavelmente era um herbívoro. Nas árvores acima, animais como o Tilodus, minúsculos multituberculados, que começavam a diminuir em número após a era dos dinossauros, se moviam rapidamente. Com uma cauda preênsil e olhos pequenos e brilhantes, ele se pareceria com um esquilo dos dias atuais. Enquanto isso, perseguindo pequenas criaturas pelos galhos, estava Oxiana, um pequeno carnívoro semelhante em tamanho e forma a uma marta-pineira, ou fossa. Este era um creodonte, membro de um grupo dominante de carnívoros durante o início do Cenozoico. No meio da vegetação rasteira, animais como o Protungulatum se moviam rapidamente, animais que eram ancestrais dos mamíferos de cascos dos dias atuais. Embora pequenos, esses pequenos quadrúpedes passariam a compor um dos grupos mais distintivos e bem conhecidos de grupos de animais ao longo do Cenozoico. A América do Norte também era conhecida por suas aves diversas e estranhas após a extinção do KBG, e uma em particular se destaca como um dos animais mais famosos do Cenozoico. Este era o Presbyornis, um pássaro que tinha uma forma e tamanho muito semelhantes a um flamingo, mas que estava mais intimamente relacionado com patos e gansos. Com pernas longas e finas e um bico achatado, semelhante ao de um pato, o Presbyornis provavelmente percorria lagos e rios nas periferias das florestas, peneirando a água em busca de pequenos invertebrados para comer. Ele seria facilmente capaz de voar e era difundido e comum durante o Paleoceno e Eoceno. Nas árvores, teria prosperado uma série de pássaros menores e voadores, um dos quais era o Ogegopteryx, a coruja mais antiga conhecida no registro fóssil. Provavelmente, ele se movia sem esforço pelas árvores à noite, atrás de pequenos mamíferos arborícolas. Grande parte da América do Sul hoje pode ser considerada extremamente biodiversa, com números impressionantes de espécies em suas florestas tropicais, bosques, cadeias de montanhas,
sistemas fluviais e pastagens. Você pode não ficar muito surpreso ao saber que também era espetacularmente diverso durante o Paleoceno, com grupos de animais começando a aparecer que não podiam ser encontrados em nenhum outro lugar na Terra. Mais tarde, no Cenozoico, a América do Sul se tornou o único bastião dos notoungulados, mamíferos estranhos e muitas vezes muito grandes que não podiam ser encontrados em nenhum outro lugar na Terra. Um dos primeiros desses notoungulados foi um animal conhecido como Archaeogaia, conhecido apenas por restos fragmentados de seus dentes molares. Provavelmente tinha o mesmo tamanho que um pequeno cão e andava pela terra com pernas leves, arrancando matéria vegetal de arbustos e moitas. Mais tarde, os ancestrais desses animais se tornariam animais como o Toxodon, enormes animais semelhantes a rinocerontes que prosperavam em manadas nas vastas pastagens do Pleistoceno. A América do Sul, nessa época, também abrigava animais que precederiam os Astrapithers, pequenos animais semelhantes a porcos, como o Tetragonostylops, que eventualmente se tornariam estranhas semelhanças de antas e elefantes. Pequenos marsupiais como Cássia teriam se agarrado às copas das árvores da América do Sul, enquanto animais como Reostegotherium, parentes antigos dos tatus, começaram a evoluir cascas grossas e garras adequadas para a vida, cavando através de folhas caídas. Barassodontes carnívoros como Maiolestes teriam feito uma refeição fácil dessas criaturas, com seus dentes resistentes e formas ágeis, capazes de se mover rapidamente pelas árvores atrás de presas. No entanto, as florestas do Paleoceno na América do Sul guardavam segredos mais sinistros. Deslizando pela vegetação rasteira estava a Titanoboa, uma espécie gigantesca de jiboia que poderia ter crescido até 15 metros de comprimento. Teria sido uma constritora e um dos principais predadores do Paleoceno, pois engolia grandes presas inteiras. Até hoje, permanece como um dos animais mais espetaculares e icônicos que existiram ao longo do Cenozoico. Outro grande réptil que fez sua casa nas florestas sul-americanas do Paleoceno foi o Carbonemus, uma espécie de tartaruga enorme. Com um bico esmagador e 4 pernas semelhantes a pilares, teria sido um adversário formidável para qualquer coisa que tentasse lhe fazer mal. As florestas do Paleoceno eram um contraste marcante com as planícies abertas do Mesozoico. Não há dúvida sobre isso. Apenas algumas espécies selecionadas conseguiram sobreviver à extinção e continuar suas linhagens na próxima era. E alguns animais que podem ser encontrados nos depósitos de rochas do Mesozoico também podem ser encontrados nos primeiros do Cenozoico. À medida que o Cenozoico avançava, também avançavam as primeiras criaturas que vemos aqui neste vídeo. As florestas eventualmente recuaram para dar lugar a campos abertos e desertos, onde animais maiores e mais poderosos conseguiram prosperar. Eventualmente, todas as linhagens modernas de mamíferos surgiriam, incluindo os cães e gatos que compõem os predadores mais infames do mundo na atualidade. As aves floresceriam em formas coloridas e diversas, enquanto os répteis mantinham seu status de predador ápice em algumas espécies de crocodilo e lagarto. O mundo estava à beira de mudar para sempre. E tudo começou nessas primeiras florestas do Paleoceno após a queda dos dinossauros